Olá, esse é o trabalho da disciplina Psicologia do Desenvolvimento. O nosso grupo é composto por Yara Feitosa, Francisco Braga, Valdir Barroso e Viviane Santiago. E o nosso tema é o conceito de infância sob uma perspectiva histórica. E eu vou introduzi-lo agora. A princípio, não existia um conceito de infância, e houve uma demora até que as ciências sociais e humanas focassem na criança e na infância como objetos centrais de pesquisa. Demorou mais ainda para que as pesquisas relacionassem sociedade, infância e escola. A busca pela interpretação das representações infantis de forma global é objeto de estudo relativamente novo, que vem objetivando entender o complexo e multifacetado processo de construção social da infância e o papel que a escola vem desempenhando diante desta invenção da modernidade. Nessa direção, como afirmado anteriormente, os estudos são raros, ainda mais no Brasil. Corsaro, 2003. Os relatos existentes sobre a história da infância permitem afirmar que a preocupação com a criança encontra-se presente apenas a partir do século XIX, tanto no Brasil como em outros lugares do mundo. No entanto, mesmo a infância tendo se tornado um problema social desde o século XIX, isso não foi o suficiente para torná-la um problema de investigação científica. Estudos apontam que, até o início da década de 60, a história da infância e a história da educação pareciam ser dois caminhos distintos e inconciliáveis de pesquisa. Arias, 1973. Na antiguidade, a vida era relativamente igual para todas as idades, ou seja, não haviam muitos estágios de desenvolvimento, e os que existiam não eram tão claramente demarcados. Os gregos utilizavam palavras ambíguas para classificar pessoas entre a infância e a velhice, e o que os distinguiam eram fatores biológicos. Como citado anteriormente, nem sempre existiu um sentimento de infância. Na Roma antiga, por exemplo, o nascimento de uma criança vai além de um fato biológico. Isso porque, quando um pai elevava uma criança do chão, o mesmo estava aceitando criá-la, sendo esse um ato de adoção. Já que, neste período da história, o aborto, o abandono parental e o infanticídio, principalmente em casos de má formação do feto, eram coisas consideradas corriqueiras e praticadas sem pudor, já que eles sabiam que logo teriam outros filhos. No entanto, o principal motivo do abandono dos filhos legítimos se dava pela miséria de uns e pela política patrimonial de outros. Contudo, mesmo os mais ricos podiam enjeitar um filho indesejado, cujo nascimento pudesse perturbar a divisão de bens em testamentos já estabelecidos. A respeito da época, as crianças ficavam mais expostas à violência dos mais velhos e tinham um déficit de poder sobre seus corpos. Nas sociedades de classe que surgiram na antiguidade, as crianças eram escravizadas. Os castigos surgiam como forma de coagir as crianças ao trabalho. Se errassem ou se recusassem ao trabalho, as crianças eram castigadas. Apenas as crianças da realeza eram tratadas com algum privilégio. A educação da matemática, da filosofia, a educação para o pensamento crítico, para formar o cidadão político, era destinada aos filhos dos homens livres. Eles podiam escolher o que queriam estudar. Já as crianças, filhas de escravos e escravas, educavam-se no próprio trabalho e para o trabalho. Ou seja, a criança tinha tratamento conforme a classe.